Continuando a nossa leitura do livro Embainha Tua Espada, a trajetória de um político no mundo espiritual. Psicofonia de Luiz Antônio Mileco Filho, pelo espírito do político J.P. Experiência inesquecíveis. A palavra de Luther King. Nota da editora. Martin Luther King, nascido em 1929 e morto em 1968, era pastor negro norte-americano. Sua ação visou a integração social dos negros sem recorrer à violência. Ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1964, ele foi assassinado. Vamos à leitura. Um dia, Clécius chamou-me a viver uma experiência que nunca mais poderei esquecer e que é difícil de se traduzir com palavras. Disse-me ele, J.P. Martin Luther King, liberando um grupo de desencarnados que lutou pela não violência e contra o racismo no plano físico, vai fazer um supremo esforço para reunir pequeno grupo de pessoas encarnadas que serão transportadas ao plano espiritual através do fenômeno do sono. Entre essas pessoas estão alguns racistas equivocados que ainda podem reformular-se. Alguns lutadores pela paz que, por sua vez, se dividem em dois outros subgrupos: os que desejam lutar pela paz a qualquer preço, mas sem erguer um dedo em favor da violência, e aqueles outros que, embora se dizendo pacifistas, agridem a si mesmo ou ao próximo. Luther King, ao lado de outros espíritos de escola, falará a esses companheiros e nós assistiremos à reunião. Confesso que fiquei constrangido. Efetivamente, quem era eu para comparecer a tão grande evento? Quem era eu para estar na presença de um luzeiro como Luther King? Clécius, no entanto, percebeu meus pensamentos e declarou: Meu caro J.P., em primeiro lugar, falei de um supremo esforço do grande missionário. Ele não falará aos santos da terra, mas exatamente àqueles que precisam das suas palavras. Os santos não precisam delas. Os santos não necessitam de exortações, J.P. Mas tranquilize-se, assistiremos ao evento pela televisão. Vejam lá, meus amigos, televisão no plano espiritual. Sim, eu já me acostumara com o assunto. Logo depois de desencarnado, eu, que fizera um curso de teologia na Terra, eu, cuja religião me falava de um céu adimensional, espiritual e não físico, abstrato e não concreto, subjetivo e não objetivo, aprender aqui nas esferas próximas da Terra, tudo é idêntico ao planeta e que inventos como o rádio, a televisão tiveram, não na Terra, mas nas esferas espirituais, a sua origem primeira. Fomos a um salão enorme, onde a tela, igualmente enorme, estava diante de nós. A reunião seria assistida também na nossa instituição, por grupos interessados tanto no plano espiritual quanto no plano físico. O fuso horário dificultara o sono desses últimos, mas pelo menos alguns viriam em nosso encontro. Fez-se um silêncio profundo e reverente, que acompanhava o silêncio reverente e profundo do local, de onde se transmitiria o evento para nossa e para outras colônias. De súbito surgiu no vídeo a figura magistral de Luther King. É verdade que utilizo o termo magistral, mas ele não tinha nada de imponente, senão o halo que dele todo se irradiava. O mesmo rosto cheio e risonho, a mesma testa pronunciada, os mesmos olhos penetrantes, a mesma vibração de paz interior. Após ser anunciado, começou ele. Irmãos de todas as concepções e de todas as pátrias, de todas as crenças, de todos os partidos, de todas as ideologias, de todas as raças, quando a bala libertadora me expulsou do plano físico, após alguns momentos de estonteamento, que eu não conseguiria definir, senti-me imediatamente acolhido por almas generosas. Uma dessas almas eu a conhecera de longe na terra. Era meu modelo, no que me refere à política. Não se tratava de um cristão, convencionalmente falando. Era um gentil, porém irradiava uma luz que quase me fez prostrar-me diante dele. Saudou-me com o tradicional namastê dos hindus, que significa o Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti.
Abriu-me os braços como irmão. Ainda quase sem compreender o que se passava, ouvi dele: Bem-vindo sejas, companheiro de sempre. Desde sempre eu te esperava. Somos peregrinos de velhas caminhadas. Há muito que estamos juntos. E agora, no século XX, em continentes e quase em tempos diferentes, tivemos a graça de lutar por causas similares. Tu pelos direitos da tua comunidade étnica, eu pelos direitos da minha supraétnica. O objetivo de nossa luta, no entanto, é uma só, e não é só nosso. Veio à Terra, principalmente há 2000 anos, trazido pelo maior dos avatares, Jesus Cristo. Passei algum tempo de aprendizado com este verdadeiro mestre de espiritualidade. Aquele gentil, aquele pagão, é, sobre muitos aspectos, mais discípulo do Cristo do que eu. Aos poucos, minhas faculdades foram desabrochando. Percebi que, em primeiro lugar, que a Bíblia há de ser estudada cada vez mais profundamente. É preciso que se veja nela não apenas um código de ética, mas a revelação das leis divinas. Contudo, essa revelação não se faz pelas vias tortuosas da letra, mas pelos caminhos luminosos do espírito. Aprendi que a história da Bíblia é a minha história, é a história da evolução humana, com todos os seus percalços. É a história do ser humano, com todas as suas contradições, erros e acertos. Aprendi também que essa história não se contém apenas na Bíblia cristã, mas nas escrituras de outros povos, o Bhagavad Gita dos Vedas, a Venta-Vesta. Aprendi que a verdade é universal e não se tranca em nenhuma igreja, em nenhuma filosofia, em nenhuma ideologia. Aprendi ainda que o objetivo de todas as Escrituras, sejam quais forem as suas origens, é o conhecimento de Deus. E o templo de Deus, por excelência, é o próprio ser humano. Quando revigorei essa crença que em mim já se enraizara, meu amor e meu respeito por todos os meus irmãos, os seres humanos, aprofundaram-se e aumentaram. Mais do que nunca percebi que todos os seres humanos, negros, brancos, amarelos, a palpitação do Espírito Divino. Cada criatura que existe, não apenas as que vivem, é uma emanação desse Espírito. Irmãos, os dias que vivemos são movediços e cruciais. Acabastes de assistir ao desmoronamento de um império no leste da Europa. Eis assistindo à fragmentação de países que se dilaceram em razão de ressentimentos étnicos recalcados que agora explodem com toda a sua intensidade, e ao lado de fatores políticos e econômicos. É tudo tão movediço, tudo é tão impermanente que nada nos garante o desaparecimento definitivo do império recém-desmoronado. Irmãos, vivemos tempos em que tudo se sintetiza, em que tudo se complica, em que tudo mergulha no caos aparente para depois retornar ao cosmos. Vivemos um tempo em que cada vez mais louca é a loucura humana. Cada vez mais rápidos são os acontecimentos, cada vez mais difícil a previsão do futuro. Ainda não desapareceram os perigos de um aniquilamento da raça humana. Caso o ser humano, de imediato, não enfrentem os monstros que eles mesmos geraram. Quero, irmãos, conclamar-vos a uma cruzada de libertação. Quando lutei pela emancipação dos meus irmãos de etnia, ao lado de outros tantos companheiros, não penseis que meu objetivo foi libertar apenas estes. Eu já vou-lo disse e agora mais do que nunca. Estou convicto de que o nosso trabalho visou a libertação dos negros e dos brancos. Quando alguém percebe que é preconceituoso, dá o primeiro passo para a sua libertação em relação ao preconceito. Quando alguém supera as barreiras do preconceito, liberta-se. É necessário, mais do que nunca, que o ser humano viaje para dentro de si mesmo, readquira o ardor daquele fogo que crepitou entre os primeiros apóstolos. É necessário que, mais do que nunca, perscrute o seu passado, não para se fixar nele, mas para aprender com ele. É urgente que o ser humano, em definitivo, se conheça e caminhe, e caminhando construa a nova era que lhe foi proposta. Ante os nossos olhos e ouvidos atentos, o grande apóstolo do nosso século continuou: Para,
que essa nova era se estabeleça, entretanto, é preciso que caiam por terra inúmeras superstições, por nós acalentadas durante milênios. Uma dessas superstições é a do salvadorismo religioso, que consiste na crença errônea de que esta ou aquela igreja dispõe ela só de todos os recursos necessários para salvar o ser humano. Outra dessas superstições é o descomprometimento. O que acontece ao meu irmão da África do Sul, oprimido, humilhado, violentado, está acontecendo a mim. O que acontece na Iugoslávia, na Sérvia, na Bósnia e Herzegovina, tem que ter a ver com o meu dia a dia. Aqui o médium faz uma nota. Quando essa mensagem foi transmitida, o apartheid ainda não tinha sido extinto e a guerra da Iugoslávia atingia o seu clímax. E lembre que ele falou também no Muro de Berlim. Esse livro foi escrito em 1999. Então muitas coisas mudaram de lá para cá. Mas vamos adiante. Os distúrbios e o terrorismo do Oriente Médio afetam-me diretamente enquanto não tivermos a coragem de nos comprometer, enquanto julgarmos que cada um de nós vive um casulo, num mundo fechado sobre si mesmo, nada conseguiremos em favor da melhoria do mundo. Abstenhamo-nos de nos julgar superiores a quem quer que seja. Ninguém é superior ou inferior, senão pelo menor ou maior aproveitamento de suas aquisições evolutivas. Este critério de avaliação, no entanto, está inteiramente fora da nossa apreciação pessoal. Pertence a Deus, que nos conhece e nos julga. Quanto a nós, tenhamos a honra e, por felicidade suprema, sentirmos-nos irmãos de todas as criaturas, caminhando com elas para o nosso destino comum e glorioso. A Bíblia, repito, é a história da evolução humana. Dentro de nós existe um Abel, existe um Caim, existe o João, o discípulo amado, e existe Judas, o traidor. Não é possível, se não se concebe, que a pretexto de nos levantarmos contra a injustiça, queiramos trucidar os injustos. Não é possível não se conceber que, cansados de tantos milênios de guerras, de torturas e maus tratos de uns para com os outros, ainda persistamos na mesma senda, no mesmo caminho que já nos conduziu a tantas desgraças. Quero, em nome dos nossos maiores do plano superior, em nome do próprio Cristo, conclamar-vos ao bom combate, à peleja da paz. Que essa peleja comece dentro de nós, que nos habituemos a olhar para o nosso coração. Quantos tesouros há escondidos dentro dele? Quantas riquezas insuspeitadas? Se o fizermos, reconheceremos que todos os seres estão em nós e nós estamos em todos os seres. Então, a igualdade não mais será uma utopia. Então, o mundo será um vasto local de encontro, uma imensa casa de família em que todos se envolvem com todos, em que todos se preocupam com todos, em que não há solidão para velhos, crianças ou jovens, porque todos se consideram como um só. Repito, irmãos, não passou o perigo da catástrofe, porque a belicosidade não foi varrida de nosso ser. Não passou o perigo da catástrofe, porque as nuvens do pensamentos e emoções negativos que acumulamos durante todos esses milênios agora se abatem sobre nós. É necessário que cooperemos com quem nos ama e nos assiste. Jesus Cristo é ainda sempre o mediador. Jesus Cristo é ainda e sempre quem intercede por nós ao Pai. Jesus Cristo é e sempre quem crê e investe em cada um de nós. Jesus Cristo é ainda e sempre o coração que se abre ao amor de todos nós. Jesus Cristo é ainda e sempre a grande solução que se nos oferece. Não vos iludais quando vos falo de Jesus Cristo. Não faço nenhuma menção a esta ou aquela igreja, a este ou aquele grupo, a esta ou aquela seita. Jesus Cristo escapa a todas as nossas tentativas de monopólio e posse. Foi a todos e por todos que ele se ofereceu na cruz. Respeitou os que pretendiam fazer ofertas nos altares, mas sugeriu-lhes, antes de tudo, que fizessem a oferta do próprio coração aos adversários. Curou a mulher Ciro-fenícia, renegada, desprezada por todos. Exaltou o samaritano, a quem todos consideravam como herege. Eu explico que Ciro-fenícia é habitante de uma província romana que incluía a Fenícia e os territórios de Damasco e Palmira.
Só isso é o suficiente para que consideremos estúpido e, mais que estúpido, cruel qualquer movimento na direção do racismo. E falo agora a vós outros, que pretendeis criar uma humanidade superior, baseada na raça, no sangue. A vós todos que sonhais como uma estirpe de seres humanos semelhantes a animais bem escolhidos. A vós todos que menosprezais e desvalorizais o ser humano, lançai fora tanta estultícia, tanta superstição, tanto preconceito. Convencei-vos de que o sangue que circula na veia dos negros é o mesmo que circula na veia dos judeus, dos ciganos, dos indígenas e dos brancos. Compreendei que as cinzas que se misturam debaixo da terra não estabelecem diferenças entre os grãos minúsculos que os compõem. Despertai enquanto é tempo, porque estáis acumulando sobre vós a maldição de milênios de sofrimento. Despertai enquanto é tempo, porque já correu sangue demais sobre a terra. Despertai enquanto é tempo e fazei da superioridade espiritual, que nada tem a ver com raça, com sangue, o vosso escopo. Aqueles de vós líderes que no passado se bateram por esta causa ingrata, hoje ainda rangem os dentes interiormente. Alguns deles, mesmo arrependidos, mesmo em processo de regeneração, dariam tudo para voltar atrás, recapitular a história distorcida. Irmãos, é chegada a hora da grande cruzada, do entendimento universal. É chegada a hora de rompermos, em definitivo, com tudo o que nos separe, da terra ou fora da terra. É chegada a hora de caminharmos uns para os outros no grande abraço da comunhão universal, que foi proposta por aquele, com letra maiúscula, que disse: tudo quanto fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fazeis. Meus amigos, por inúmeras razões que escapam às nossas possibilidades, não traduzimos sequer metade daquilo a que assistimos. No entanto, o suficiente foi dito para que entendamos: a não violência é o mais longo e o mais difícil, mas é o melhor, é o único dos caminhos. Nota do médium: esta mensagem foi transmitida 2 dias antes, 2 de abril de 1993, do aniversário de 25 anos da morte de Luther King, que foi 4 de 93, esse aniversário. Capítulo fantástico que precisa ser lido e relido, precisa ser afixado em todas as partes, para que todas as pessoas possam ler e meditar a respeito. Ficamos aqui, meus amigos, com essa mensagem, esperando todos vocês na continuação de nossa leitura. Abraços.